A diretoria precisa ser criticada pelo o ano financeiro de 2024, as decisões que tomou com relação às contratações de jogadores. A gente precisa questionar muito as vendas e as negociações que foram feitas e precisa acompanhar muito os próximos resultados. 2025 é um ano emblemático que vai ao racha. O fundo de investimentos exige superávit, o fundo de investimentos exige balanços que são publicados para os investidores que colocaram dinheiro no clube, e como vocês viram, não é pouco dinheiro. A gente está falando de mais de 200 milhões já inseridos no fundo relacionados ao São Paulo, então a brincadeira é grande. Se o São Paulo tropeçar e errar, o buraco vai ficar grande e praticamente insustentável e não vai ter muito para onde correr. Logo, existe um compromisso para que o clube atinja esses resultados, atinja esses parâmetros, atinja o superávit, apresente seus balancetes para os investidores, essas informações sejam divulgadas no mercado e o São Paulo ganhe respaldo externo, consiga novas encaminhamentos e tem essa questão dos investimentos com o próprio Marinax e com relação à parceria de Cotia, que também pode dar um fôlego. Além disso, a gente tem a questão da reforma do Morumbi, que muita gente vem perguntando a respeito disso, então eu vou dar uma atualizada, até porque o PVC fez uma colocação e muita gente me mandou e falou assim: o PVC falou lá mais ou menos o que você disse. Então, o que que eu vim, já tinha dito e vou atualizar as pessoas que estavam por fora do assunto. Desde o ano passado, aproximadamente meados de 2024, o São Paulo teria uma projeção de apresentação de projetos ou de drafts e projetos, quando eu digo projetos, não são os executivos de construção, já com detalhamentos e um monte de coisa. Não. São projetos arquitetônicos, são projetos de layout, são drafts com 3Ds para que as pessoas vejam ambientações, harmonizações, para que as pessoas que não são diretamente ligadas à construção ou que são diretamente ligadas à parte técnica, elas entendam como vai ficar. O que significa isso? É um estádio feito mostrando cobertura, mostrando arquibancada nova, mostrando se tem pista de atletismo, se não tem, mostrando os torcedores no estádio. Isso é uma ambientação, é uma harmonização que você faz daquele trabalho para mostrar para as pessoas a realidade de como ficaria. Vou explicar para vocês. É diferente quando você chega numa construtora, por exemplo, para ver um apartamento, de você ver um apartamento planta baixa desenhado com linhas e a vista superior que é a planta baixa ali. Outra coisa é quando você vê um desenho harmonizado com uma plantinha, com um sofá, com uma televisão, com uma cama, com uma banheira, com um cachorrinho, com uma mesa de jantar, com um lustre. Isso é um ambiente 3D que você vê, ou seja, você se projeta morando ali dentro. Este primeiro desenho, um draft, foi meio que mostrado em algumas reuniões fechadas com alguns investidores de fora. Essa informação eu tive com pessoas que eu conheço envolvidas no processo da W Torre, em que inclusive um grupo de investidores que fica no Canadá teve muito interesse de fazer isso para essa execução do projeto. O detalhe, a execução do projeto, ela praticamente, nesses desenhos, ele praticamente mostrava um Morumbi novo, ou Morumbis, como que é. Ele mostrava um estádio praticamente novo. Ia ser implodido, derrubado e feito novo? Não necessariamente, mas ele ia ter uma versão agressiva com relação ao do que a gente conhece hoje, a ponto da gente considerar praticamente um novo estádio com características marcantes da anteriores. Por exemplo, símbolo, eu vi algumas vistas que tinham a pista de atletismo, do mesmo jeito que eu vi versões em que não tinham pista de atletismo. Qual versão vai ser apresentada para o conselho depois, eu não sei. Mas aqui se tem o projeto, e essa é uma informação que o PVC também falou, existe o projeto arquitetônico pronto. Então, eu estou retomando o assunto porque ele falou isso e muita gente me perguntou. Não é novidade, eu já tinha dito para vocês há meses, essa informação ela já existe, o São Paulo já tem isso, inclusive eu cheguei a mostrar até um relance numa live que a gente fez, de uma imagenzinha do pessoal, das imagens da galera, mostrei para algumas pessoas próximas, para também não expor as pessoas que me passaram as informações. O que que muda? O que muda é que o projeto ficou para trás, o projeto ficou por último. Por que que ficou por último? Porque o São Paulo teve as necessidades financeiras anteriores. O São Paulo teve que implementar o FDIC, se dedicar para isso, e teve a questão da parceria com o Cotia para ser desenvolvida. Com essas nuances, o São Paulo entendeu que
uma polêmica nova de remodelação do estádio, mais um investimento, mais uma composição financeira, mais uma parceria, a possibilidade de uma queda de renda, porque já que o Morumbi vem tendo uma bilheteria de 100 milhões por ano aí, e uma bilheteria recorde todos os anos sendo batidas. O São Paulo perder isso, perder seu estádio, perder sua competitividade esportiva e ainda perder o seu fluxo de caixa oriundo do estádio, seria significativamente negativo para que a gente pudesse desenvolver as coisas e para que a gente pudesse ter um avanço sobre as projeções financeiras. Como que você vai poder apresentar resultados positivos com o FDIC se você está quebrando uma das coisas, das suas maiores rendas brutas no ano, que é com relação ao estádio e com relação à capacidade de público? Isso é um ponto que viraria uma polêmica, estádio fechado, onde nós vamos jogar. Tem o Pacaembu gramado sintético, aí já entra em outra polêmica. Então a gente não sai muito do lugar com relação às polêmicas. Isso era uma polêmica desnecessária para esse momento, como eu falei. Os focos principais foram a execução do FDIC, que é a prioridade do clube no momento, e que foi feita isso, foi implementada, votada no conselho e aprovada, e a questão da spin-off com o investimento externo. Então a reforma do Muri ficou para trás. Essa é a atualização que a gente tem, que a gente falou, eles estão buscando um escritório e deve avançar nos próximos dias ou no próximo mês aí. Eu acredito que até o final de fevereiro a gente vai ter alguma novidade com relação a isso e algum tipo de apresentação para o conselho em março. E aí fecharia o primeiro trimestre de balanço do clube. Há uma expectativa de mostrar números positivos e uma geração de um certo otimismo, inclusive com relação até às coisas de mercado.